Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia de Cor. Eu sou a Susana Quintia. Temos como convidado a Associação Nacional de Esclerose Múltipla. Muito obrigada e bem-vindo. A doutora Cláudia, da Associação Nacional de Esclerose Múltipla. Muito obrigada desde a si e a Associação por participar neste episódio do podcast. Obrigada nós pelo convite. Obrigada. Dia 4 de dezembro foi o Dia Nacional da Esclerose Múltipla, certo? Então, antes de avançarmos, vamos ao o que é esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla ela é uma doença crónica, é inflamatória e degenerativa que afeta o sistema nervoso central, atinge com maior incidência o sexo feminino e surge frequentemente no jovem adulto, entre os 20 e os 40 anos. Apesar de agora, nos dias atualmente, vê-se em idades mais precoces também. É uma doença autoimune, na qual o nosso sistema imunitário ataca as nossas próprias células do corpo, ou seja, elas passam a ser estranhas para eles. E destrói os tecidos, portanto, ele vai atacar a mielina, que é uma camada protetora das nossas fibras nervosas, que estas fibras nervosas servem para transmitir a informação do nosso cérebro para o nosso corpo. Uma curiosidade, esclerose múltipla significa múltiplas cicatrizes, ok? Elas formam cicatrizes no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. E isso vai fazer com que existam limitações a todos os sintomas que existem. E quais são esses sintomas? Bem, os sintomas da esclerose múltipla, como nós costumamos dizer, eles são sintomas invisíveis, ou seja, existem vários sintomas e nenhum doente de esclerose múltipla é igual, ok? Alguns podem ter dificuldades de mobilidade, dor, dormência, espasticidade, podem apresentar algumas dificuldades cognitivas, depressão, dificuldade em engolir, disfunção sexual, fadiga, um dos sintomas principais é a fadiga, problemas de visão, incontinência urinária. Agora, nestes tempos em que correm a sensibilidade à temperatura, por exemplo, há alguns que se dão melhor com o calor, outros se dão melhor com o frio. Mas o que nós dizemos é que é uma doença invisível, ou seja, nós não conseguimos perceber que um doente tem esclerose múltipla, porque ele pode ter um sintoma, o principal sintoma dele poderá ser, por exemplo, a fadiga, ou alterações de mobilidade, e até muitas vezes pode-se confundir com outro tipo de doenças. Era mesmo aí para dizer, torna-se complicado o diagnóstico. Sim, é muito complicado o diagnóstico, apesar de poderão existir pequenos sintomas que a pessoa não deu muita importância já anteriormente, ou seja, poderão já ter, por exemplo, imagino que eu sou diagnosticada agora e há 10 anos atrás eu já teria sintomas, mas poderia achar que estava associado a outro tipo de doença. Este diagnóstico é feito através de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente a punção lombar e a ressonância magnética. Daí há exames específicos onde se nota as cicatrizes. Sim, a ressonância magnética, ela tira uma imagem do nosso cérebro, do nosso funcionamento, e aparecem umas lesões nas nossas fibras nervosas, nos neurónios, e pode-se perceber qual é o tipo de lesão e qual é a parte do sistema nervoso que ela afeta. E também depende da zona
Ou seja, há vários tipos de esclerose múltipla, depende da zona afetada. Não, há vários tipos de esclerose múltipla. O que é que acontece aqui? Desculpa. Pronto. A esclerose múltipla, existem vários tipos de esclerose múltipla. Ela é sempre uma doença variável. Mas o que é que acontece? Ela torna-se degenerativa. Existe o surto-remissão, que é os sintomas que aparecem as lesões, mas depois o doente tem a capacidade de recuperar. Por exemplo, a visão dupla, ele fica a ver duas imagens, mas depois a situação reverte ao fim de umas horas. Normalmente nós podemos diagnosticar isto por um período de 24 horas, mas ela depois tende a estabilizar. Depois existe a secundária progressiva, que se desenvolve por um período de 10 a 15 anos, poderão apresentar surtos ou não, mas já não há uma recuperação total dos sintomas. Depois existe ainda a primária progressiva, que surge numa idade já mais avançada, que não tem período de surtos, onde os sintomas se vão agravar desde o início do diagnóstico. Eu pensava que era dependente da zona afetada, até era o tipo de esclerose. Não. A zona afetada, porque pode afetar várias zonas ou só uma zona, lá está. Nem todos a esclerose múltipla ela é única e singular, ela não afeta todos da mesma forma, os doentes são todos diferentes. Acredito. É como em todas as doenças, há uns também, depende do meio ambiente, como lidam com a situação ou não. Há uns que ficam de estado de espírito, digamos assim. Também vai influenciar a recuperação. E a esclerose múltipla tem cura? A esclerose múltipla não tem cura. Existem tratamentos que auxiliam a prevenção, não é prevenção, mas a recuperação e a reabilitação, nomeadamente fármacos, há vários tipos de fármacos, também é importante trabalhar na parte física e cognitiva, nomeadamente através de terapias de reabilitação. Poderá ser, então, fisioterapia, a hidroterapia, a hidroginástica e a parte cognitiva, que é pôr o nosso cérebro a funcionar. Sim, é incentivar, digamos, a vários estímulos para fazer o processamento. Porque, assim, muitas dos diagnósticos que eu li e vi sobre a esclerose múltipla, confunde-se muitos com os diagnósticos que eu tenho da ataxia. Há mesmo doentes com esclerose com ataxia. Ou não chamam ataxia. Pode haver doentes com disfagia, que é algum tipo de dificuldade na deglutinação. Depois existe... Disateria também? Disateria, avós. Disartria. O que é que acontece? Pode existir uma lesão que vai levar à dificuldade em falar, okay? Em articular as frases. Como, por exemplo, se existe alguma lesão que afeta a motricidade fina, também vai haver essa dificuldade em, por exemplo, em escrever, em pegar em objetos, mas isso terá a ver com a parte do sistema nervoso central que foi afetada. Então, estamos a falar em quantas pessoas no mundo com esclerose múltipla. Tem alguma ideia? Eu penso que no mundo, em Portugal eu sei que são cerca de 8 mil. No mundo eu penso que são cerca de 2 milhões. Mas não tenho a certeza absoluta. E como sendo acho que não queria, doutora, que ela é psicóloga, deve lidar com muitos doentes, já que referiu que não há
não há doenças iguais, são todos diferentes, com especialidades diferentes e dificuldades diferentes. Mas sendo psicóloga e já tendo tratado, que não é bem o termo, lidado com vários doentes, qual acha que é a maior dificuldade? Primeiro, em pessoas que têm um diagnóstico recente, é muitas vezes o impacto do diagnóstico, ou seja, quando eles vão pesquisar sobre esclerose múltipla, veem que é uma doença muito incapacitante e o que poderá não ser de todo o que vai acontecer com eles. Portanto, o impacto é muito dramático, não é? Perceber que vamos ter uma doença crónica, que é degenerativa, que vai piorar ao longo dos anos, e viver com isso e explicar à família também é muito complicado, até porque alguns doentes vão piorando. E depois terão que deixar de trabalhar, terão que deixar a sua atividade profissional. Também é um bocadinho difícil lidar no meio familiar com as dificuldades que vão surgindo, derivado ao agravamento da doença e ao agravamento dos sintomas. Também é uma parte muito difícil, e depois também eles próprios lidarem com as suas próprias dificuldades, e muitas vezes também não aceitam que neste momento estão com certas dificuldades em coisas que antes fariam normalmente. Essa parte percebo perfeitamente. Eu tive anos na negação da parte que não se passava nada, depois depois ter consciência que de facto havia ali qualquer coisa, mas também não ligava. Ou seja, eu noto que passei por aquelas fases todas até a aceitação. Exatamente. Passei que sou externa, que houve assim uma grande aceitação do meu diagnóstico, da parte da ataxia com sintoma, como tendo diabetes, que o diabetes vieram depois com a lesão de 2015. Por isso também sei como é que essas fases, e também muitas vezes, e falo por mim, pode não ser o caso, a gente também para salvaguardar os nossos familiares e mim, também não mostramos tanta importância, sobretudo, mas cá dentro é, é muito revoltante o sentimento. Eu, pelo menos, estava a trabalhar, estava tipo, independente, a fazer a minha vida, e de repente tive que voltar a casa dos meus pais. E foi assim um bocado essa para acostumar do que admitir que tinha a doença. Foi ser tão ativo e agora tenho que aprender. Por isso acredito que muitos doentes de esclerose múltipla também passem por este processo. Sim, Não é fácil. Não é de todo fácil, embora muitos deles tenham uma vida completamente normal, ativa, sem problema algum, que desempenham uma atividade profissional, fazem desporto físico, sem problema, nem todos têm limitações. Agora, quando chega a parte em que nós precisamos da ajuda do outro, precisamos de um cuidador, é uma parte também muito complicada de nós aceitarmos. E lá está, e mesmo perceber que durante a nossa vida nós vamos levar com esta doença, porque eles não morrem de esclerose múltipla, mas morrem com esclerose múltipla. Sim, essa parte é um pouco difícil de perceber. Mas eu também li que o exercício físico, como referiu, também se torna uma boa prática para a recuperação ou para estabilizar a doença, entre muito mais coisas. Não sei se quer aportar, ou seja, em vez de só tratamento, medicação,
também temos outra vertente que também ajudam a retardar doenças. Sim, por exemplo, o exercício físico é essencial para combater não só os efeitos psicológicos, não é? Quem não tem doença também necessita, às vezes, para descarregar um bocadinho as energias e abstrair-se um pouco de toda esta vida complicada e acelerada que nós vivemos. E, por exemplo, dançar pode trazer-lhes benefícios como treinar o equilíbrio e também tem um efeito antidepressivo, não é? Muitos doentes com esclerose múltipla experienciam sintomas de ansiedade e depressão, nem todos, mas poderão presenciar. Atividades ao ar livre também para apanharem e terem contacto com a natureza, caminhar, praticando um exercício, mas também possibilita apanhar um bocadinho de vitamina D, que também é muito importante. Depois, atividades de água, como a hidroginástica, também é muito boa. Atividades com cavalos também ajudam na recuperação, por causa dos movimentos pélvicos, de estarem sentados em cima, então, de fazer essa aula com o cavalo. A ginástica também ajuda imenso, e depois também atividades de ginásio, sempre tentando controlar e amenizar aqui a fadiga e fazendo intervalos e gerindo bem o tempo e o cansaço da pessoa. Pois, também essa parte da fadiga também é afetada um bocado com quem tem ataque. Sim. Eu noto que quando há atividades que me puxam mais mentalmente, fico super cansado e parece que o meu cérebro desliga. Por isso, tenho que fazer pausas. Então, para uma pessoa muito ativa, quer fazer tudo, mas uma coisa e ter que ser obrigada a parar, custa um bocado. Claro, Mas, também é preciso perceber estes espaços e, ok, temos que parar numa atividade. Por exemplo, trabalhar, imagino que nós trabalhamos durante umas horas, há que fazer períodos mais longos de pausa. Quando fazemos mesmo os exercícios, fazer então um período de pausa entre exercícios, também para a pessoa não ficar assoberbada, porque a fadiga é muito complicado nós explicarmos o que é fadiga, porque não é só cansaço. Não é? É muito difícil nós explicarmos a outra pessoa o que é fadiga e como é que a pessoa com fadiga se sente, não é? Porque não é um cansaço comum que nós estamos habituados, não é? Muitas pessoas dizem que experienciaram isso, quem ficou com Covid-19, ficam infectados, dizem que, ok, experienciaram o que é a fadiga, não é? Porque nós explicarmos o que é, quase ninguém percebe, porque é muito diferente do estar cansado só e apenas. sim, isso é verdade. E é preciso explicar às pessoas à nossa volta que temos de fazer pausa, temos a fadiga. Então, mas não fizeste nada, como é que estás cansada? É essa parte ainda que é difícil de perceber as pessoas à nossa volta. E acredito que muita gente que ainda trabalha tem essa, não sei se posso chamar complicação, a dizer ao chefe, olha, hoje tem sido só, tenho de trabalhar, fazer estas pausas, não sei como é que é a realidade quem tem trabalho, porque pode ou não comunicar a entidade patronal que tem esclerose múltipla, mas acredito que também não deve ser muito fácil fazer essa gestão de trabalhar, porque em casa consegue-se mais controlar, ou mesmo sendo a pessoa responsável pela tarefa que vai executar. Quando um trabalho tem compromissos, tem horas, tem projetos, tudo definido, talvez seja um pouco mais complicado. Não sei o que a doutora acha disso. Sim, isso depende aí da entidade patronal, não é? Muitos facilitam, outros que não, mas também faz parte da nossa associação desmistificar e fazer palestras e sensibilizar a comunidade para o que é a esclerose múltipla, os seus sintomas e as suas implicações.
E falar da associação, o que é a ANAM, a Associação Nacional da Esclerose Múltipla? A ANEM nasceu com a ideia de apoiar e com o objetivo e a missão de apoiar os doentes com esclerose múltipla, também de sensibilizar a comunidade para o que é a esclerose múltipla, fazer chegar mais informação sobre a doença, os sintomas e as ajudas que os doentes poderão ter. Nós trabalhamos a nível nacional, nós estamos sediados no Porto, mas nós atendemos e fazemos acompanhamento de associados de todos os pontos do país e das ilhas. Neste momento estamos a tentar construir um lar residencial único em Portugal para doentes com esclerose múltipla. E a nossa missão tem sempre o foco na melhoria e qualidade de vida dos doentes e dos seus cuidadores, nunca esquecendo a parte do cuidador. Sim, a emoção é muitas vezes esquecida e não se fala muito com o teto. Por mesmo que o governo está a tentar com que prove uma lei para dar mais benefícios, como a ser cuidador, e também não está, sei que não está muito fácil esse aspecto, mas o cuidador também sofre, não é só o doente. Por isso é que nós também damos apoio ao cuidador informal, também temos alguns projetos direcionados para o cuidador, para que este consiga, por exemplo, nós temos um que é oficinas de cuidadores, na qual nós trazemos para junto de nós o cuidador e o doente, e enquanto as pessoas estão a serem capacitadas numa área, neste caso poderá, por exemplo, ser a costura, enquanto estão a costurar, nós cuidamos da pessoa de quem cuidam para que as pessoas consigam ter um tempo para si e que aprendam algo que gostem e que depois, fora daqui, possam até criar o seu próprio emprego e desenvolver alguma atividade nesse sentido. É uma coisa engraçado esse projeto. Ainda há pouco me falou que os apoios, como é que é a relação? Já falou que tem a ver que a associação vai a empresas ou escolas ou outro sítio. Peço desculpa que isto às vezes. A falar sobre a esclerose múltipla, eu pergunto como é que a sociedade lida com esta doença? Muitas vezes é um desconhecimento muito grande sobre o que é. Quando se fala esclerose múltipla, as pessoas pensam esclerose lateral amiotrófica, portanto, confundem com outras doenças, porque ainda existe um desconhecimento sobre o que é esta doença e como é que ela se manifesta. Pois, tem que haver mais formação, mais divulgação sobre estas doenças e muito mais outras, também outras áreas, e mesmo há muitas já conhecidas, mas que existem muitos mitos, muitos preconceitos, que é uma palavra muito forte, mas temos eu e outros doentes e mesmo associações, e por isso também este projeto está a dar os primeiros passos, podcast, para desmistificar e dar a conhecer estes sintomas, doenças ou estes tratamentos para que haja uma maior inclusão social, porque há um total desconhecimento de várias coisas. E a comunicação social, digo, também não ajuda muito a divulgar isto. Pelo menos, na minha visão, só em aspectos negativos, ou seja, quando há assim com mais coitadinho, não gosto de dar esta expressão, mas digamos que assenta muito na parte coitadinho.
não sei, mas imagino que outros doentes, eh, eu pelo menos não gosto desta palavra, porque são pessoas normais, mas com sentimento, com mais limitações ou menos, mas querem tentar fazer uma vida como as outras, como as outros todos. Mas há muitas limitações, tanto da sociedade, arquitetónica, arquitetónicas, entre outros. Não sei se está de acordo com este pensamento ou se tu já fazendo. Sim, no sentido geral, existe muito o mito da pessoa com deficiência, não é? E nós temos que olhar para a pessoa como sendo uma pessoa, um ser biopsicossocial. Existem realmente a nível de limitações, porque assim, as pessoas podem estar numa cadeira, podem ter as suas limitações, mas são pessoas perfeitamente normais, que têm emoções, que têm sentimentos, têm uma vida completamente normal, apenas estão com algumas limitações. E se calhar existe um bocadinho esta ideia do coitadinho que está numa cadeira, o coitadinho que tem esta doença, e também ainda existe muito a melhorar a nível de equipamentos arquitetónicos para pessoas, para tornar sítios acessíveis. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de festivais de verão, por exemplo. Não existe grande acessibilidade para pessoas com cadeira de rodas, por exemplo, e ainda há pouco vi umas imagens de um festival em que havia, ok, eles promoviam a inclusão da pessoa com deficiência, mas eles colocaram-nos num palco muito longe do palco, então quase não conseguiam ver o palco principal. E também, para não falar das inúmeras barreiras que existem no dia a dia, basta sair à rua e ver que está um carro Integral. estacionado no passeio, ou até nos organismos públicos em que não há acessibilidade, ou o elevador não funciona, ou a cadeira rolante não funciona, a passadeira. Portanto, Sim. existe aqui muitas limitações e o nosso objetivo então é desmistificar, é fazer chegar às entidades competentes e às pessoas que é possível ter uma vida normal, mesmo com limitações. Eu não sei se agora lembro-me, na Santa Maria da Feira, no Uhum. Norte, há agora um festival de Natal já adaptado com, para pessoas com deficiência, também porque eu digo que Catarina trabalha na Câmara e como tem essa sensibilização e já promove essa adaptação, digamos assim. Por isso, sei por causa que a Santa Maria da Feira tem lá o grande, acho que é um dos maiores de Portugal, da Feira de Natal, Sim, que totalmente adaptado. muito bem. São E nós gostamos é de saber e de ver esse tipo de iniciativas, claro. Pois, mas muitas vezes é preciso ter uma pessoa com uma limitação para ter. Não, isto não serve para ser mais isto ou aquilo, para ter que estar lá adaptações. Porque eu não uso cadeira de rodas, mas sei que há rampas que próprias têm dificuldade em subir até o que eu digo cadeira de rodas que só a atração do carro mesmo há certas sensibilidades que dizem que, mas não é. Pois tem uma parte para a casa bem, não é? Exatamente. Isso é, por exemplo, às vezes até uma coisa simples como colocar o rolo do papel higiênico noutro local e a pessoa já não consegue aceder, ou a parte de fechar a porta também. E o caixote de lixo com, com o pé, para pôr o pé Sim. fantasma, também sei como uma pessoa dá rir, porque pronto, se há muita coisa para fazer, mas também nota-se algumas melhorias, casas, também associações como a base que veio,
tenta tudo por tudo para sensibilizar. Na Catarina, não sei se com as escolas ou só é mesmo entre idades. Nós fazemos as escolas, as universidades, a profissionais de saúde, em hospitais, em câmaras, portanto, todo tipo de entidades locais e públicas, até mesmo para os meninos mais pequeninos, porque nós temos, por exemplo, um projeto de tampinhas, que eles juntam as tampinhas e que nós, depois de juntar as tampinhas, conseguimos adjudicar equipamentos para pessoas com esclerose múltipla que necessitam. Então, nós vamos lá e explicamos o que é a esclerose múltipla, para que é que servem as tampinhas que eles recolhem, para eles também verem o fruto daquilo do trabalho que eles também fazem e daquilo que contribuem. Excelente. Essa é uma boa ideia. Eu sei que a vossa associação também tem tido eventos, webinários. São, todos os anos, tem algum próximo, já algum Nós temos calendário já para a próxima ano? Pronto, nós temos duas comemorações anuais da esclerose múltipla, que é o Dia Nacional, que é dia 4 de dezembro, e o Dia Mundial, que é sempre assinalado ao dia 30 de maio. Nós também fazemos webinars mediante vários temas da esclerose múltipla, que não estão só associados às comemorações dos dias. Se for, por exemplo, ver o nosso Facebook, nós temos vários webinars, por exemplo, antes, nas férias de Natal, de verão, até fizemos um sobre o que é viajar com esclerose múltipla, que é para o doente com esclerose múltipla. No sábado fizemos um de orientações para cuidadores informais, então nós vamos sempre fazendo alguns webinars com temas que achamos pertinentes. Eu, por acaso, assisti, tu sabes, e gostei imenso. Eu, por parte, eu acho que aprendi coisas que eu não tinha ideia, porque há muitos aspectos que são incomuns a todo tipo de doenças, mesmo sintomas. E mesmo a parte da experiência, por exemplo, do cuidador, como falamos, o cuidador também sabe, é preciso ter algum cuidado, é verdade. E, e acredito que não seja fácil o cuidador ver o doente mal e não saber o que fazer e como fazer. Por isso, mas as formações para lidar com o doente também seja importantíssimo, tanto nas próximas como em outras doenças. Eh, Por isso é que nós também damos apoio ao cuidador. E também vamos ao domicílio da pessoa, ver quais são as reais dificuldades, o que é que precisamos de intervir no imediato. Também mas trabalhamos em conjunto com os dois, com o cuidador e com o doente, e trabalhamos só o cuidador. isso é só no Porto, um grande cidade. Nós estamos sediados no Porto, mais concretamente em Gondomar, mas nós prestamos apoio ao nível nacional. Nós fazemos muitas atividades também online, fazemos atendimentos também online. Ok. Pois, porque acredito que haja espalhado por Portugal, mas mais no interior, que deve ter mais dificuldade em deslocarem e ter companhia, digamos assim, ainda por cima com o Covid. Imagino que tinha dificuldade muito mais a vida de todos, Sim, mas nós damos acompanhamento online, via telefone, via e-mail. Nós, temos muitos projetos. apesar de tudo, há sempre maneira de chegar até lá. Pois, sim, isso custa disso. Não nos podemos muito limitar, porque antes era presencial, era lá, agora temos uma era mais digital, mais abrangente. Não sei se reparou, a esclerose múltipla, esta palavra é um bocado difícil para mim dizer.
também afeta pessoas de idade, idosos. A esclerose múltipla é mais frequente no jovem adulto, ou seja, ela aparece no jovem adulto, que depois vai acompanhar até à data da morte, né? Vai sempre acompanhando. Normalmente, os diagnósticos são sempre mais cedo, entre os 20 e os 40 anos. Eu estava a falar dos pessoas mais de idade, porque muitos não lidam bem com a informática, com a nova tecnologia. Sim, sim. Nós também muitas vezes ensinamos aqui os nossos utentes ou associados a mexerem num tablet, num telemóvel, ou então nós até damos indicações por telefone para também começarem a praticar a escrever e a falarem, também é importante. Falei assim, e, pelo que estou a perceber, a passar a associação, vai interagindo com vários tipos de pessoas com doença e cuidados. Sim. Quero deixar os contactos para, para seguir a vossa associação e possivelmente tornarem-se sócios. Nós temos o nosso website, em que lá nós temos as nossas newsletters, nós fazemos umas revistas semestrais, também tem lá informação de projetos que desenvolvemos, atividades que desenvolvemos, também aqui é www.anem.org.pt. Também podem colocar e seguir um gosto e seguir as nossas redes sociais, que é a ANEM, Facebook é a ANEM Esclerose Múltipla. E o Instagram, que também está associado, é a ANEM Esclerose Múltipla. Também temos um canal do YouTube onde fazemos as publicações de webinars ou de alguns vídeos. Também podem acompanhar-nos e também, se quiserem contactar-nos diretamente, podem fazê-lo pelo número que aparece no nosso website e nas redes sociais. Muito bem. Só mais uma. Existe algum grupo de apoio de doentes entre próprios doentes, ou seja, há atividades para se conhecer, interagir, partilhar, ou Eu sei que os nossos doentes têm grupos de apoio em que se juntam entre eles, não que tenha a intervenção de um técnico, sim. mas sei que existem alguns grupos no Facebook só dedicados à esclerose múltipla. Sim, porque a partilha das dificuldades, das vitórias, pelo menos para mim, sinto que é importante partilhar com alguém que perceba que esteja a passar por o mesmo. Principalmente estava a perguntar porque é que também quem nos está a ouvir pode ter esclerose múltipla e para não se sentir sozinho, é ir à vossa associação e a partir daí serão caminhados para. Sim, podem sempre ligar-nos com questões para falar connosco, que nós recebemos e atendemos sempre. Ok. Eu não sei se a doutora quer deixar mais alguma dica, sugestão, comentário. Eu quero agradecer antes de mais o convite. Convido todos os ouvintes do podcast a visitarem então as nossas redes sociais, que nós vamos publicando lá algumas dicas. Também podem ler sempre a nossa newsletter, que tem algumas dicas para doentes. Também tem conteúdos interessantes sobre a esclerose múltipla e um bocadinho daquilo que nós fazemos. E também acompanhar as nossas atividades diárias através das nossas redes sociais. Ok, muito obrigada. Depois também vou acrescentar os contactos na descrição do podcast, que depois assim ser mais fácil quem quiser aceder. Não sei se tem mais algum assunto para aportar, para falar. Penso que não. Se tiver alguma dúvida. É só contactar a associação e seguir as páginas, as redes sociais.
Mais uma vez, quero muito agradecer à doutora Cláudia e à associação por ter aceitado o meu convite em participar neste episódio e assim divulgar também um pouco o que é a esclerose múltipla, porque também para dar a conhecer que a ataque não é só uma doença, também há sintomas e também existe, né, quem tem esclerose. Mas uma coisa me que às vezes acontece que o cérebro às vezes trabalha mais depressa e a minha voz depois começa a atrofia. Como eu estava a dizer, mais uma vez agradeço a sua atenção e se precisar de alguma coisa da minha parte, também estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Divulgue e partilhe este projeto podcast para que possa chegar a maior número de pessoas e dar a conhecer estas temáticas que temos vindo a abordar ao longo destes episódios. Obrigada por terem acompanhado este episódio até ao fim. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.